Olá, bom dia. Eu sou o professor José Carlos, leciono a disciplina de matemática nas turmas do segundo e terceiro anos dos anexos de General Tiburcio e de 8 siglas. E hoje teremos a aula sobre o conteúdo Medidas e Tendência Central. Elas são divididas em três partes. No caso, a média, a aritmética, a moda e a mediana. Então vamos iniciar aqui com a apresentação de slides para ficar bem fácil de vocês aprenderem esse conteúdo. Então, as medidas de tendência central, como disse anteriormente, nós temos a média, moda e mediana. Então, novamente, professor José Carlos, disciplina de matemática. Então, para iniciarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre a média aritmética. A média, representada por ME, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Ou seja, um exemplo seria bem claramente se eu tivesse três números, número 10, número 12 e número 14. Para eu poder tirar a média desses três números, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que somá-los e dividir pela quantidade de números, que no caso são três. Então, eu teria que fazer esse somatório. Desse somatório, eu iria dividir por três, daí descobriria qual o valor da média aritmética. Tá? Abaixo nós temos aqui a fórmula, que eu considerei aqui o ME sendo a média aritmética. Esse x1, x2, x3 e xn representa a quantidade de valores que será colocado na questão. E esse n que está embaixo é a quantidade de valores. Então, a gente soma esses valores e divide pela quantidade. Então, se eu tenho 4 números, eu vou somar esses 4 números e dividir por 4. Se eu tenho 5 números, eu vou colocar a soma desses 5 números e dividir por 5. E assim por diante. Sendo que o ME significa média, o x1, x2, x3, xn representa os valores dos dados, ou seja, pode vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, independente de qual a quantidade seja, e o n representa o número de elementos do conjunto de dados. É a quantidade de elementos que eu tenho, que é o número que eu vou dividir. Então, nessa outra parte, nós temos aqui o exemplo referente à média aritmética para ficar bem fixado esse conteúdo. O exemplo 1. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade desta equipe? Então, se vocês observarem, eu tenho 5 atletas, e desses 5 atletas, cada um representa uma idade diferente. Então, eu tenho 5 valores. Daí a solução desse primeiro exemplo. Então, usando a fórmula anterior que eu passei para vocês, nós temos que o ME, que é a média aritmética, eu vou colocar aqui o x1, x2, x3, x4, x5, representando cada um dos elementos aí, dos valores que foi fornecido na questão. Então, o x1 e o x2, o x3, o x4 e o x5 são, respectivamente, os valores 28, 27, 19, 23 e 21. E vou dividir pelo valor n. Esse n, nesse exemplo, eu vou ter que dividir por 5. Seguindo aí o exemplo, nós teremos isso aí. 28, mais 27, mais 19, mais 23, mais 21. Como eu tenho 5 valores, a minha divisão vai ser por 5. Como eu falei anteriormente, se eu tivesse 6 valores, minha divisão seria por 6. Se eu tivesse 7 valores, somaria os 7 valores e dividiria por 7. Daí o somatório desses 5 valores dá 118. E esse 118 ficaria dividido por 5. Então, 118 dividido por 5, encontraria o resultado 23,6. Ou seja, a minha média aritmética, ou a média aritmética desses atletas, seria de 23,6 anos. Ou seja, mais ou menos aproximadamente 24 anos, né? A média desse time de basquete. Ok? Então, este primeiro exemplo, que envolve apenas a média, podemos analisar da seguinte maneira: somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que tem. Você soma todos os números e divide no caso, pela quantidade que possui. Continuando. Agora nós vamos para a moda.
A moda, representada por MO, ela representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Então, o que quer dizer a moda, pessoal? Você vai ver na questão uma quantidade de valores, e desses valores você vai analisar, vai observar direitinho qual que apresenta maior frequência, qual que aparece mais vezes. Daí, a moda vai ser sempre o número que aparece mais vezes. Pode aparecer um número mais vezes, pode aparecer 2 números, 3 números, infinitos números. Tá? No caso, a moda não precisa ser apenas um número, ela pode ser mais de um número. Ou pode também não ter moda, chamado de amodal, tá? Por conta de não ter moda. Então, nós temos seguindo aqui, nós temos esse exemplo. O exemplo 2. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de pares de sapato. Então, os números foram 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Então, esses foram os números de sapatos que foram vendidos por esta sapataria. A pergunta: qual o valor da moda desta amostra? Então, o que é que você vai analisar? Você vai observar qual número ou qual valor desses que estão sendo fornecidos na questão que você vai considerar de maior frequência, é o que aparece mais vezes, tá? O que eu comentei anteriormente. Então, a solução para essa questão, se você analisar, observando os números vendidos, notamos que o número 36 foi o que apresentou maior frequência. No caso, 3 pares. Foram vendidos 3 pares de sapatos com a numeração 36. Portanto, a moda é igual a MO igual a 36. O que quer dizer isso? Que a quantidade de sapatos que mais foram vendidos foi de número 36. Por isso que nessa questão, ou nesse exemplo que eu passei para vocês, a moda corresponde a 36. Tá bom? Então, só repetindo. Se não tivermos nenhum número igual, então, nesse caso, não haverá moda. Se tivermos dois números, ou 3 números, ou mais números, com a mesma repetição, né, com a mesma quantidade, com a mesma frequência, aí você vai ter que considerar a quantidade de números que são iguais. Se eu tivesse, um exemplo, nessa mesma questão, se eu tivesse 3,36 e 3,39, então as frequências aparecem da mesma forma, da mesma maneira e da mesma quantidade. Tá? Então, nesse caso, eu teria a resposta sendo 36 e 39. Posso ter 2 modas numa mesma questão? Pode. Posso ter 3? Pode. Pode ter infinitas modas, independente da quantidade de vezes que ele aparece na questão. E a mediana, pessoal? O que é que diz aqui a mediana? A mediana, MD, representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente e analisar. Então, primeira coisa que você tem que fazer para descobrir a mediana é colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz, se é ordem crescente ou decrescente, mas você precisa fazer isso. Pois se não fizer isso, provavelmente você vai chegar a ter um resultado incorreto. E a ideia não é ser assim, né? A ideia é de a gente descobrir o resultado correto. Então, a gente tem que analisar 2 casos. O primeiro caso, se a quantidade desses valores for ímpar, tá? A mediana será o valor que ocupa a posição central. Explicando melhor isso. Se eu tenho 5 valores, né? Eu tenho 5 números. Se eu considerar aqui o número 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 5 números. 6, 7, 8, 9, 10. Eles já estão em ordem. O 6 primeiro, o 7, o 8, 9, 10. No caso, a minha mediana seria o número central. Seria o número que ocupa, nesse caso de 5 números, a terceira posição. Tá bom? Então, ficaria 2 números para o lado esquerdo, 2 números para o lado direito, e o meu centro seria no caso, a mediana, a posição central desses 5 valores. Tá? Então, se eu tivesse 3 valores, eu teria, no caso, 1, 2, 3. Esses 3 valores, o número central, que seria o que está ocupando a posição 2, seria a minha mediana. Tá? Suponhamos,
É o número 10, o número 12 e o número 14. 10, 12, 14. Então, nesse caso, o número 10, 12, 14, minha mediana seria o número 12, porque nesse exemplo, né, seria, no caso, o número central dessa sequência. Tá bom? Então, a gente tem que observar a sequência, deixá-la em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, você pode encontrar o resultado, e observar se tem a quantidade ímpar ou a quantidade que a gente vai ver agora em relação aos números pares, né? Se a quantidade desses valores for par, calcularemos a média dos dois valores centrais, tá? Por exemplo, se eu tiver uma sequência de valores com 6 números, por exemplo, tá? Aí eu não vou ter, não terei, no caso, o número central, mas eu vou ter, no caso, dois números centrais. Ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá para eu dividir isso aqui e ter um número central, né? Então, nesse caso, eu vou pegar os dois do centro. Ó, você elimina aqui o primeiro com o sexto, o segundo com o quinto, e só sobraria os dois do centro, tá? Aí o número 3 e o número 4. Daqui eu poderia tirar a minha mediana. E como é que eu faço para calcular essa mediana quando a quantidade for par? Eu tenho que tirar a média aritmética dos dois valores, tá? Dos dois valores centrais. Então, eu vou passar aqui dois exemplos, um referente à quantidade ímpar e outro referente à quantidade par, para ficar melhor de vocês entenderem, tá? Então, o exemplo 3, se vocês observarem, em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78. Todos aí em metro. Qual o valor da medida das alturas dos alunos? Desculpe, qual o valor da mediana das alturas desses alunos? Então, a gente vai descobrir a mediana. Então, para descobrir a mediana, se você observe logo a quantidade de valores que foram fornecidos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 valores. Como é uma quantidade ímpar de valor, você vai colocar primeiramente em ordem crescente ou decrescente, e o número que está bem no centro, aquele que está bem no meio, né, dos valores, vai ser a mediana. Então, nesse caso, você não vai precisar resolver nada, além de identificar qual é o número que vai estar no centro. E como é que eu faço para identificar esse número do centro? Você vai fazer o seguinte, colocar os números em ordem crescente. Ó. Primeiro, devemos colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, que dá certo. Neste caso, colocaremos em ordem crescente. Assim, o conjunto de dados ficará. Então, todos os 9 valores aí já estão em ordem crescente. 1,50, 1,54, 1,55, 1,60, 1,65, 1,67, 1,69, 1,75, 1,78. Tá? Então, veja que não tem nenhum valor repetido, mas não tem problema nenhum, tá bom? Então, no caso, qual é a pergunta que ele faz? Qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então, se você analisar, qual é o número que vai estar bem no centro, já que eu tenho 9 números? Você pode encontrar uma maneira bem prática se você for eliminando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, até sobrar aquele número do meio, ok? Outra maneira que você pode fazer é o seguinte, como eu tenho 9 números, tá? 9 números, eu somo mais um. No caso, 9 somado com mais um daria 10. E esse 10 dividido por 2 seria o 5. Ou seja, o número que é a mediana, nesse caso aí, depois que eu já coloquei em ordem crescente, seria a posição 5, porque eu somei o 9 com 1, deu 10. 10 dividido para 2, 5. Então, esse 5 quer dizer o quê? Que é o número que está ocupando a quinta posição. Então, esse seria a minha mediana, tá? É o número que está ocupando a quinta posição. Então, 1,50 é o primeiro, 1,54 o segundo, 1,55 o terceiro, 1,60 o quarto e 1,65 seria o quinto número. Ou seja, a minha mediana equivaleria a 1,65, tá? Então, como o conjunto é formado por 9 elementos, que é um número ímpar, então a mediana será igual ao quinto elemento, ou seja, a mediana será correspondente a 1,65 metros, tá? Então, quando for a questão de quantidade ímpar, você vai pegar aquele número central, aquele número
que está bem no meio dos valores dados. Mas lembre-se, não deixe de colocar em ordem crescente ou decrescente. Professor, e se eu não fizer isso, vai dar certo? Pode ser que dê certo ainda, mas a maioria das questões eles colocam números aleatórios para você justamente ter que fazer isso primeiro, viu? Então tenha muita atenção nisso. Pode ser que já na questão já venha em ordem crescente ou em ordem decrescente, fica mais fácil. Mas você tem que analisar se eles estão nessa ordem. O exemplo 4. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Observe, nós temos os números 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Nós temos aí 6 números, tá? 6 números. Então, eu não tenho mais uma quantidade ímpar de números, ou ímpar de valores. Eu vou ter aqui uma quantidade de valores par, tá bom? Então, eu tenho 6 valores. Então, nesse caso, eu tenho 6 números. Então, esse número representa uma quantidade par. Nesse caso, se vocês observarem, esses números também não estão em ordem crescente ou decrescente, né? Aqui está diminuindo, 32 para o 27, do 27 também diminui para o 15, mas do 15 já aumenta para o 44. Então, não estão em ordem crescente ou decrescente. Você precisa fazer isso primeiramente. Então, a solução aqui para este exemplo 4. Primeiro, precisamos colocar os dados em ordem. Assim, temos... Olha, aqui está em ordem crescente, tá? O primeiro foi 15, novamente 15, porque são dois 15. Depois foi pulado aqui para o 27, 32 também apareceu 2 vezes, e 44, ok? Pronto, então nós temos aí, agora, esses números fornecidos em ordem crescente. Como eu tenho uma quantidade par de números, o que é que você vai analisar? Eu não vou ter um número central. Não vou ter um número que lá no meio, né? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Se vocês observarem, os dois números centrais já estão em negrito, que é o 27 e o 32. Eu tenho que pegar esses dois números centrais e dividir ele por 2. Eu vou tirar uma média aritmética quando a quantidade de números ou quantidade de valores for par, tá? Então, eu preciso fazer isso. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Como essa amostra é formada por 6 elementos, que é um número par, a mediana será igual à média dos elementos centrais. Então, como eu falei anteriormente, precisa deixar em ordem crescente ou decrescente, e você vai usar os termos centrais, né? Vai ter que tirar uma média aritmética dos termos centrais. Nesse caso, a minha formulazinha lá da média aritmética, como eu só vou ter 2 elementos, o x1 e o x2, então o x1 vai ser o 27 e o x2, 32. E vou dividir para quanto? Como são 2 valores, eu vou ter que dividir para 2, tá aí, ó. Então fica 27 mais 32 dividido por 2, ok? Então nós teríamos o que como resultado? 27 com 32, a resposta seria 59. 59 dividido por 2 daria 29,5. Tá? Então, minha mediana seria de 29,5. Professor, mas a mediana aí, se você observar, não tem nenhum desses valores aí corresponde a 29,5. Não tem problema nenhum, pessoal. A mediana pode ser qualquer número que mesmo esteja representado nos valores dados, tá? Não tem problema nenhum. Isso também acontece com a média, tá? Agora, a moda não. A moda tem que ter um dos valores, né? Apenas se for a modal, no caso. Ok? Mas assim, então a mediana, quando for uma quantidade ímpar, você coloca o número central como uma mediana, tá? Quando for uma quantidade par, você tem que pegar os dois centrais e tirar uma média, ok? Se fosse nesse caso aqui, nós temos 6 números. 6 dividido por 2 daria 3. Então, eu vou ter que pegar o terceiro número e o quarto número, que são os dois centrais. Se eu tivesse 10 números, eu teria que pegar o quinto e o sexto como centrais. Se eu tivesse 20 números, eu teria que pegar o 10º e o 11º como centrais, tá? E fazer a média. Ok? Então, esses foram alguns exemplos de média, moda e mediana, e fazendo aqui uma pequena recapitulação dos conteúdos que a gente viu. Então, para você achar a média, o que é que você faz? Você soma todos os valores e divide pela quantidade, tá? Soma todos os valores. Se eu tenho 10 valores, eu tenho que somar aqueles 10 e dividir por 10. Se eu tivesse 12 valores, eu somo os 12 valores e divido por 12. E assim vai depender da quantidade de números que a questão apresentar. Já na moda, você
vai ter que observar o número que aparece mais vezes, que é o de maior frequência. Então, aquele número que aparece mais vezes, de maior frequência, vai ser a moda da questão. E, para fecharmos a mediana nós temos dois casos, é importante. Primeira coisinha a você fazer é colocar os números em ordem, ou crescente ou decrescente. Não esqueça disso. Tem que fazer isso, porque pode ser que lhe atrapalhe na questão. Então, é importante que você faça ou o crescimento dos números ou o decrescimento desses números, tá? Desses valores, no caso. Então, é importante você analisar isso. Colocar em ordem crescente ou decrescente. E se for uma quantidade ímpar, é aquele número, a mediana vai ser aquele número central. Se for uma quantidade par, a mediana vai ser a média dos dois centrais, tá? Então, quando for uma quantidade par, sempre vai ter dois valores. Quando for uma quantidade ímpar, apenas um valor central, que vai ser a mediana, tá? Ok? Aí, a aplicação aqui de uma questão, que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Observe o tempo de vida útil em hora de cada uma das 9 lâmpadas abaixo. Então, tá aqui, as 9 lâmpadas, né? A vida útil de cada uma. A primeira foi 990, a segunda 890, a terceira 990, 970, 950, 960, 930, 890 e 890. Pergunta: a média, moda e mediana, respectivamente, da vida útil dessas lâmpadas foram. Então, pessoal, como ele está perguntando a média, moda e mediana, respectivamente, significa que você vai encontrar primeiramente a média, posteriormente a moda e, por fim, você vai descobrir a mediana, tá? Então, para você achar a média dessa questão, o que é que você vai fazer? Somar todos os valores e dividir pela quantidade. Na questão já disse que são 9, então você soma os 9 valores e divide por 9, tá? A moda, como é que você vai fazer para descobrir a moda? Observe qual dos valores se repete mais vezes, ou de maior frequência. Isso você faz para encontrar a moda. E a mediana, como eu tenho 9 valores, você tem uma sequência de 9 valores, coloque primeiramente em ordem crescente ou decrescente, porque precisa. Daí, você vai analisar o número central. Nesse caso, é o número central. O número que ficar no centro vai ser a resposta para a mediana, tá bom? Aqui nós temos as alternativas, A, B, C, D e E, e apenas uma delas é correta. Deixo essa atividade aqui para vocês tentarem resolver. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, viu? E muito obrigado pela atenção de todos.